Olá, sejam bem-vindos à nossa 11ª aula de leitura e comentário do texto O Itinerário da Mente para Deus, de São Boaventura de Banho Régio. Nós estamos lendo o prólogo desta obra e nossa leitura estacionou, por assim dizer, no número 4, onde nós lemos o seguinte: que não venha a crer o leitor que baste a leitura sem unção, a meditação sem a devoção, a indagação sem a admiração, a atenção profunda sem a alegria do coração, a atividade sem a piedade, a ciência sem a caridade, a inteligência sem a humildade, o estudo sem a graça divina, o espelho sem a luz sobrenatural da divina sabedoria. Comentando esta passagem, nós perguntamos a respeito da integração entre inteligência e contemplação, entre fé e pensamento na teologia escolástica e na mística especulativa medieval. A partir dessa pergunta, nós fizemos nas últimas aulas um retrocesso, voltamos à formação, voltamos à história, repercorrendo a formação da teologia. Nós vimos a partir dos padres gregos, a partir dos padres latinos, sobretudo Agostinho, como é que a teologia foi integrando pouco a pouco o movimento do pensamento filosófico no seu próprio interior. Também nós vimos a respeito da concepção de integração entre fé e intelecto em Santo Anselmo e depois nos pensadores, filósofos, teólogos dos séculos XII e XIII. Bem, nós passamos os antecessores de São Boaventura e chegamos ao século XIII. Para completar o quadro que nós pintamos até agora do surgimento da teologia medieval, nós vamos agora apresentar alguma coisa sobre o pensamento de um contemporâneo de São Boaventura, que é Santo Tomás de Aquino. Bem, antes de tudo, convém considerar que Tomás de Aquino, como também outros teólogos cristãos, em sua quase unanimidade, consideravam que o homem pode conhecer a Deus partindo das suas obras. Esta é também a consideração de São Boaventura no Itinerário da Mente para Deus. Eles se inspiram, por assim dizer, na afirmação de Paulo Apóstolo, na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 19, em que fala dos gentios, isto é, dos não-judeus. Paulo diz o seguinte: o que se pode conhecer de Deus é para eles manifesto. Deus lhe manifestou. Com efeito, desde a criação do mundo, as suas perfeições invisíveis, eterno poder e divindade, são visíveis em suas obras para a inteligência. Então, nesta passagem, versículos 19 e 20 do primeiro capítulo da carta aos Romanos, Paulo traz esta colocação de que a todos os homens é manifesto
algo de Deus. Isto que Deus manifesta na sua criação. As perfeições invisíveis de Deus se tornam visíveis nas suas obras. E a inteligência humana pode captar estas perfeições invisíveis. Que perfeições são estas? Paulo nomeia o eterno poder de Deus e a sua divindade, o eterno poder e divindade de Deus. Então, isto é visível. Embora são perfeições, isso se torna visível através das criaturas, né? Embora sejam perfeições invisíveis de Deus. É como se nós víssemos uma obra de um artista e naquela obra do artista nós nos tornamos capazes de intuir a sua arte. A arte, isto é, o saber, a capacidade inventiva que aquele artista tem, embora sejam coisas invisíveis, por assim dizer, elas se tornam visíveis através da obra do artista. Então, esta relação entre a obra e a arte do artista, podemos aplicar analogicamente também às perfeições de Deus e às obras de Deus. Então, os medievais, os teólogos medievais terão esta concepção. Nós lemos em Tomás de Aquino, na Suma contra os Gentios, na parte 2, diz o seguinte: a meditação sobre as obras divinas é necessária para ajudar a fé humana sobre Deus. Em primeiro lugar, porque da meditação das obras possamos, de alguma maneira, admirar e indagar a sapiência divina. Em segundo lugar, esta consideração conduz a admirar a altíssima potência de Deus e, consequentemente, produz nos corações dos homens a reverência para com Deus. Em terceiro lugar, esta consideração acende os ânimos dos homens para o amor da divina bondade. Em quarto lugar, esta consideração produz nos homens uma certa semelhança da perfeição divina. Mostrou-se acima que Deus, conhecendo si mesmo, intui a si em tudo. Conhecendo as obras de Deus, se produz no homem uma certa semelhança da sapiência, da sabedoria divina. Então, é muito parecido com o pensamento de Boaventura no Itinerário da Mente para Deus. Ou seja, meditando a respeito das obras divinas, a respeito do criado, a respeito do universo, da alma humana, nós podemos, primeiro, admirar e indagar a sapiência divina. Porque o saber divino, a sabedoria divina, é ela que ordena todas as realizações dessas obras. Depois, conduz a admirar a altíssima potência de Deus. E, admirando a altíssima potência, o altíssimo poder de Deus nas criaturas, nós somos conduzidos a reverenciar a Deus. Em terceiro lugar, elevar e acender no coração do homem o amor da bondade de Deus, porque também a bondade de Deus se manifesta nas criaturas, se manifesta no universo, se manifesta na alma humana também. E em quarto lugar, Santo Tomás diz que à medida em que nós conhecemos a obra de Deus, se produz em nós uma certa semelhança da sapiência divina.
Ou seja, o conhecimento aqui é um processo de participação, um processo vital, de modo que nós vamos nos tornando semelhantes àquilo que nós conhecemos, né? Ou seja, a forma daquilo que nós conhecemos vai se imprimindo em nós e vai nos transformando e nos conformando a ela. Então, ao conhecer a sabedoria divina através das criaturas, nós vamos nos transformando e vamos nos conformando a essa mesma sabedoria divina e vamos assim nos tornando semelhantes a ela. Então, esse é um primeiro ponto que é a respeito do conhecimento de Deus a partir das criaturas, que é um conhecimento acessível a todos os homens. Ao dizer que é possível e acessível a todos os homens este conhecimento, não estamos dizendo que é fácil, que qualquer homem, de qualquer maneira, a qualquer momento, pode fazer esse processo de passagem do conhecimento das criaturas para o conhecimento do Criador, né? Há muitos impedimentos, né? Paulo diz que os gentios, né, os pagãos, apesar de ter conhecido a Deus, eles não glorificaram a Deus, né? Eles mantiveram cativas a verdade na injustiça. Ou seja, prenderam a verdade na injustiça. Então, em primeiro lugar, que não é fácil para o homem fazer essa passagem. Como dizia Pascal, nos seus pensamentos dizia que ele abominava aqueles discursos que diziam que era tão fácil encontrar a Deus como encontrar água no mar, né? Não é tão fácil, porque há muitos impedimentos, né, que obscurecem, há muitos escuridão no intelecto humano que obscurecem o intelecto humano e que impede o intelecto humano a fazer esta passagem. Como nós vemos no número 4 do prólogo do Itinerário da Mente para Deus. Ou seja, é preciso purificar o coração, é preciso outros elementos de purificação espiritual, moral, ascética, para que este conhecimento de Deus também possa ter um apoio para se realizar. Uma outra questão é a respeito da relação entre ciência, sapiência e fé e teologia, né? O que os medievais do século XIII entendiam por ciência, né? Hoje, quando a gente fala de ciência, a gente tem uma ideia bem determinada de conhecimento objetivo, seja por método indutivo, seja por método dedutivo, ciências materiais, ciências formais, né? A aplicação do método matemático no conhecimento da natureza, né? a dedução nas ciências formais, a lógica, a matemática, etc. Bem, mas com isso nós esquecemos que a ciência é um fenômeno histórico, que cada época tem o seu modelo de ciência, o seu paradigma de ciência. E quando nós lemos a respeito de ciência no século XIII, nós não podemos aplicar o conceito de ciência que nós temos hoje. O conceito de ciência modificou-se muito desde o século XVI, XVII, a Revolução Científica, né? Bem, o que se entendia por ciência no século XIII? O conceito vem, sobretudo, de Aristóteles, né? Aristóteles, como é que era entendida no pensamento aristotélico a ciência? Tomás de Aquino, comentando os textos de Aristóteles, ele diz, entre outras coisas, o seguinte: o ato próprio da ciência é de conhecer as conclusões, resolvendo-as nos princípios primeiros imediatamente evidentes. Bem, então isso está nos Analíticos de Aristóteles, né? Nos Analíticos posteriores, que fala da demonstração, né? Uma obra do Órgano, né? Então,
ciência, praticamente, para Aristóteles, é o processo de demonstração. Ou seja, é conhecer as conclusões partindo de princípios primeiros imediatamente evidentes, como a geometria, que parte de axiomas, que são princípios primeiros imediatamente evidentes, e tira as conclusões dos axiomas e dos postulados, vem então os teoremas e vem os corolários, né? Esse modelo da geometria também tem a ver com essa concepção de ciência, ou seja, de poder fazer essa ligação entre conclusões e premissas, né? Entre resolver as conclusões nas premissas, conduzindo até os primeiros princípios imediatamente evidentes, né? Comentando os analíticos posteriores, Tomás de Aquino diz o seguinte: a ciência implica a certeza do conhecimento adquirida por meio da demonstração. Então, ciência implica a certeza do conhecimento adquirida por meio da demonstração. Demonstração é este processo de passagem dos primeiros princípios imediatamente evidentes para as conclusões. Então, a ciência implica certeza, né? Aristóteles vai dizer que a ciência não pode ser falsa, né? Um conhecimento falso não é conhecimento, né? Uma ciência falsa não é ciência, né? O que pode ser falso ou verdadeiro é uma opinião, é uma conjectura, né? Mas o conhecimento implica a certeza. Uma certeza, no caso aqui, não uma certeza imediata, né? Que provém da evidência imediata, como no caso dos primeiros princípios, mas uma certeza que é derivada, que é mediatizada, né? Nós temos verdades imediatas e verdades mediatas, né? Então, no caso da ciência, entre as verdades mediatas, aquelas que são adquiridas, cujas certezas são adquiridas através da demonstração. Depois, em Aristóteles, nós temos ciências ativas e ciências especulativas ou contemplativas, né? Aquelas ciências que são mais propriamente saberes produtivos, como as artes, né? Aquelas ciências que são saberes práticos da praxis, como a ética política, e temos aquelas ciências que são ciências especulativas, ciências contemplativas, que estão interessadas em descobrir a verdade por causa da própria verdade, e não em função de uma outra coisa. Estas ciências, para Aristóteles, como também para Tomás de Aquino, são as ciências mais nobres, né? Então, Aristóteles vai dizer da metafísica, embora ela seja a menos útil de todas as ciências, ela é a mais nobre de todas as ciências, né? E a ciência é sapiência, né? É sofia, na linguagem de Aristóteles, quando teoriza ou especula sobre os primeiros princípios e as primeiras causas da realidade. Então, aqui nós temos o que veio a ser chamado, depois de Aristóteles, de metafísica, né? Aristóteles chamava de filosofia primeira. A filosofia primeira é aquela filosofia, é aquela investigação do pensamento que procura considerar o real enquanto real, né? E que procura fixar com o olhar, perscrutar com o olhar, isso é teorizar, né? Teorizar é contemplar, penetrar com o olhar alguma coisa e refletir, especular, né, sobre os primeiros princípios e as primeiras causas do real, da realidade enquanto tal, do real no seu todo. Então, isso é o que se chamou de metafísica, né? O que nós podemos conhecer dessas coisas primeiras e mais elevadas e mais universais é muito pouco,
né? Os filósofos sempre dizem isso, é muito pouco. Mas o pouco conhecimento dessas coisas, elas nos dão uma grande felicidade. Então, para Aristóteles, a contemplação, né, dessas coisas primeiras e mais universais e mais sublimes, elas nos dão ao homem uma grande felicidade, até uma felicidade maior do que aquela que lhe advém da ação, da praxis, né? Aristóteles, se não me engano, no texto sobre o céu, ele diz isso, né? Esses conhecimentos é como aquela troca de olhares que as pessoas que se amam têm, né? Dura um pouquinho de tempo, mas aquele olhar que se cruza, num piscar de olhos assim, né? Ele traz mais felicidade do que todo o resto. Assim também, o homem, quando consegue compreender ou conhecer algo daquilo que é mais primordial, mais universal e mais elevado na realidade, o pouco que ele pode conhecer disso lhe traz mais felicidade do que o muito que ele pode conhecer das demais coisas que lhe são mais fáceis e mais acessíveis. Bem, aqui estamos numa concepção de ciência e de sapiência que é inteiramente filosófica, inteiramente dentro dos parâmetros da razão humana e da sua capacidade de investigação autônoma e livre, né? Então, não estamos aqui no âmbito da fé e da teologia. Tomás de Aquino vai distinguir bastante a fé, a filosofia e toda essa investigação, toda essa ciência e sapiência que a filosofia é capaz de alcançar, da fé e da ciência e sapiência que se trabalham, que se cultivam no âmbito da fé, né? Então, estamos entrando aí no campo da fé e da teologia, né? Fé, ela é, na concepção cristã teologal, ela é um dom de Deus, né? E é uma iluminação divina. E essa iluminação divina do intelecto humano, né, é uma iluminação sobrenatural. Então, nós temos uma investigação com a luz natural do intelecto humano, da razão humana, na filosofia. E temos uma iluminação com a luz sobrenatural da fé na teologia, né? Então, Tomás de Aquino vai falar da sacra doutrina, a sagrada doutrina. Doutrina vem de docere, que é ensinar, né? Ensinamento. Doutrina é um ensinamento. Então, o sagrado ensinamento. O sagrado ensinamento é a revelação, né? É a revelação divina. Revelação divina que nos é transmitida através das escrituras sagradas, né? Então, a teologia cristã, ela pressupõe que Deus, na sua fidelidade, no seu amor, a priori, ele se revelou aos homens. Se revelou não somente através das suas obras, como nós vimos no começo dessa aula, mas ele se revelou também através da inspiração profética. E, por fim, ele se revelou de uma maneira mais decisiva através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a própria palavra, o próprio Logos, a própria revelação de Deus, que se fez carne, isto é, que se humanou, né? Essa identidade de Deus e homem numa só pessoa, né? Então, a teologia cristã, ela vai pressupor essa revelação divina. Na Suma Teológica, logo no começo, primeira parte, 1.1, Tomás diz o seguinte: foi necessário para a salvação humana que houvesse uma doutrina
ligada à divina revelação, além das outras disciplinas naturais, que são investigadas com a razão humana. Em primeiro lugar, porque o homem é ordenado a Deus como a um fim que transcende as possibilidades compreensivas da razão. Por outro lado, é necessário que o fim seja conhecido pelo homem, o qual deve ordenar as suas intenções e as suas ações ao fim. Portanto, foi necessário ao homem, para a sua salvação, que ele que se lhe se tornassem conhecidas com a revelação algumas coisas que superam a razão humana. Ou seja, há coisas que podem ser conhecidas pela razão humana numa investigação inteiramente autônoma por parte do homem. Mas há coisas que superam a capacidade da razão humana, não por um defeito natural, congênito da razão humana, porque, por princípio, o intelecto, a razão humana poderia conhecer tudo aquilo que é, né? Mas, em razão da condição humana de queda, né? O estado de queda do homem, a sua razão ficou prejudicada. Então, diz a teologia cristã que, diz Tomás, né? O homem precisa conhecer o seu fim para poder direcionar suas intenções e suas ações para este fim. Ora, o conhecimento do seu fim, o homem sabe que é a felicidade. A felicidade é o fim de todos os fins, de todas as intenções e ações do homem, né? Mas em que encontra-se esta felicidade? O que dá, de fato, a felicidade ao homem, a suprema, a máxima felicidade? Então, foi preciso que Deus revelasse ao homem o seu fim, né? E que revelasse ao homem também o caminho para que ele alcance esse fim. E nisso, Deus revelou coisas que no estado atual da vida humana, né? Nesse estado de queda, de limitação, né? O homem não podia alcançar. Então, e não somente isso, também Deus revelou junto com essas coisas que a razão humana pode alcançar, mas que alcança com muita dificuldade, né? Então, aquelas coisas mais sublimes, mais primordiais, mais universais que a razão humana pode alcançar, elas são alcançadas por poucas pessoas, né? Porque exige um grande empenho, um grande estudo, né? E exige muito tempo. E o homem, ele consegue progredir na investigação dessas coisas através de muitos erros, né? É um caminho errático. Então, esse é o caminho da filosofia, né? Conhecer essas coisas. Mas, então, como todos precisam conhecer aquilo que é necessário para alcançar o seu fim, que é a felicidade suprema, que é aquilo que a teologia e a fé cristã chamam de salvação, né? Todos precisam alcançar. Então, Deus disponibilizou, através da sua revelação, o conhecimento dessas coisas que são necessárias para a salvação humana. Então, nas Sagradas Escrituras, o homem tem acesso a essa sacra doutrina, a essa sagrada doutrina que lhe oferece o conhecimento do seu fim e do caminho que o conduz ao seu fim, né? A felicidade suprema, ao sumo bem, né? Depois, uma outra coisa que Tomás de Aquino vai acentuar é que nós, a respeito de Deus, podemos conhecer duas classes de verdade. Algumas verdades transcendem todo o poder da razão humana, como a doutrina de que Deus é uno e trino.
Já outras verdades pertencem à esfera da razão natural, como a existência de Deus, a sua unidade e coisas semelhantes. E estas coisas os filósofos afirmaram com processo demonstrativo à luz da razão natural. Diz Tomás de Aquino na Suma contra os Gentios 1:3. Também Duns Scotus vai afirmar isso, né? Então, o que a razão humana pode alcançar de Deus? Que Deus existe, que Deus é um. A existência e a unidade de Deus. O que a razão humana não é capaz por si mesma, desde si mesma, alcançar de Deus? É que Deus é uno e trino. Tá? A questão da trindade, que Deus é uno em essência e trino em pessoas. É algo que transcende, né, o conhecimento racional de Deus. Que mais que podemos trazer aí de Boaventura? Né? A questão da fé, né? A demonstração da fé e a questão da fé. Santo Tomás diz: aqueles que prestam fé a estas verdades que a razão humana não pode alcançar, não são gente crédula, ingênua, né? Como se aceitassem algumas fábulas, né? Já que a mesma sapiência divina que tudo possui com absoluta plenitude se dignou revelar aos homens estes mistérios, e é essa que revela a sua presença e a verdade da doutrina e da inspiração, quando, para confirmar os mistérios, põe sob os olhos dos homens obras que superam o poder de toda a natureza. Isto é, curando prodigiosamente os doentes, ressuscitando os mortos, mudando prodigiosamente os corpos celestes, e aquilo que é ainda mais prodigioso, inspirando os ânimos humanos, como quando homens ignorantes e simples, cheios dos dons do Espírito Santo, obtêm instantaneamente uma sapiência suma. Então, Tomás diz, crer não é ser crédulo, de uma credulidade assim ingênua, né? Como alguém que acredita em fábulas, né? Mas a fé, ela é algo muito mais sério que isto, né? E o homem, na fé, ele dá assentimento ao que a sapiência divina revelou, né? Revelou por inspiração, né, aos homens. Mas essa revelação ela não veio sozinha, ela veio acompanhado com uma demonstração, com uma energia demonstrativa, né? Uma energia do Espírito. Essa energia do Espírito que se mostrou nos milagres narrados pelas Sagradas Escrituras, né? Os milagres de Cristo, os milagres dos apóstolos também, né? E muito mais do que os milagres, as transformações dos homens, né? Ele diz de homens ignorantes e simples, né? Pobres pescadores da Galileia que se tornaram sábios de uma sapiência suma, né? Que ultrapassa a sapiência, a sabedoria do mundo. Então, Paulo mesmo vai dizer, né, não foi por discursos persuasivos pronunciados com a arte da oratória que ele anunciou o Evangelho, mas ele anunciou o Evangelho com palavras simples, mas sábias, de uma sabedoria inspirada pelo Espírito. E o Espírito demonstrava a sua força, a sua energia, através das transformações, através dos prodígios e dos milagres, né?
através de tudo isso. Então, a fé tem a sua dinâmica própria de se mostrar, de se robustecer, né, nos homens, entre os homens. Uma outra coisa importante que Tomás de Aquino traz é que não há contradição entre fé e razão. Ou seja, as verdades racionais, elas não podem ser contrárias à fé, e vice-versa. As verdades de fé não podem ser contrárias à razão, né? Ainda que as verdades de fé transcendem a razão, elas são supra-racionais, né? Tomando racional por aquilo que a razão humana, na atual condição do homem terreno de queda, é capaz de alcançar. As verdades da fé, eu dizia, para Tomás, elas são supra-racionais, mas elas não são irracionais, né? Elas não são contrárias à razão, elas são transcendentes à razão. E as verdades de fé e as verdades alcançáveis pela razão, elas deverão estar em harmonia, né? Há uma alegação de que os averroístas na Universidade de Paris, naquele tempo, ensinavam que podia haver dois tipos de verdades, uma de fé e outra de razão, e elas serem contraditórias entre si, né? Primeiro que é um problema verificar se é realmente isso que os averroístas ensinavam. E depois que é importante perceber isso, que para Tomás de Aquino, de direito, por princípio, não é possível uma tal contradição, não é? Entre as verdades de fé e as verdades alcançáveis pela razão humana. Alguém poderia perguntar, mas por que não podem ser contraditórias? É porque ambas provêm de uma mesma fonte, que é a sapiência divina. Tanto as verdades que a razão humana pode alcançar por si mesma, quanto as verdades reveladas por Deus, que são objeto da fé, elas são verdades que provêm de uma única fonte, que é a sapiência, a sabedoria divina. Tomás de Aquino vai fazer uma nítida diferenciação entre o método da filosofia e o método da teologia. Ele, na Suma contra os Gentios, 2.4, ele vai falar dessa diversidade de procedimentos na filosofia e na teologia. Ele diz assim: diverso é o ponto de vista das doutrinas teológicas e das filosofias humanas, já que a filosofia humana considera as criaturas naquilo que elas são, e assim, segundo os aspectos do real, temos as diversas partes da filosofia. A fé cristã, ao contrário, as considera não enquanto são, como, por exemplo, o fogo enquanto fogo, mas enquanto esse indica a perfeição divina e é ordenado de qualquer modo ao mesmo Deus. Então, a consideração das criaturas. O filósofo considera os seres naquilo que eles são. Considera o ente enquanto ente, né? Considera aquilo que é no seu próprio ser, no seu próprio modo de ser, na sua própria natureza. E investiga a natureza dos seres, né, por si mesmas. Já o teólogo, ou a fé cristã, melhor dizendo, considera as criaturas, os entes, os seres, não em si mesmos e por si mesmos, mas enquanto eles indicam Deus, né? São Boaventura vai dizer, enquanto as criaturas do mundo corpóreo são vestígios de Deus, enquanto a alma humana criada por Deus é uma imagem de Deus, né? Então, a fé vai considerar os seres enquanto indicam Deus, enquanto acenam para Deus, enquanto
de alguma maneira nos fazem remontar a Deus. Tomás de Aquino continua seguindo. Portanto, os lados que o filósofo estuda nas criaturas são diversos daqueles que o crente considera. O filósofo, de fato, considera os caracteres constitutivos das coisas, como, por exemplo, para o fogo ou o elevar-se para o alto. O crente considera a criatura em relação com Deus, com ser criada por Deus, o estar sujeita a Deus e coisas semelhantes. Então, embora o filósofo e o crente consideram as criaturas, né, o modo de considerar, os aspectos, as perspectivas da consideração são diversas. O filósofo considera as criaturas nelas mesmas, nas suas próprias essências, nas suas próprias naturezas, né? Enquanto que o crente considera as criaturas na medida em que elas têm um certo relacionamento com o Criador, com Deus. Continua Tomás de Aquino, se o objeto de investigação é às vezes comum ao filósofo e ao crente, os princípios, porém, são diversos. Porque o filósofo argumenta partindo de causas imanentes às coisas. O crente argumenta partindo da causa primeira, como quando se funda sobre sua revelação ou dirige o seu olhar para a glória ou a potência infinita de Deus. E por isso, a esta, como tem primado, é subordinada à filosofia humana. Ou seja, o filósofo considera os seres, os entes, aquilo que é o real, a partir de suas próprias causas imanentes, seus princípios e causas imanentes, né? Enquanto que o crente considera as coisas a partir da sua causa transcendente, né? A partir da criação, a partir da causa primeira doadora do ser na criação, que é Deus, né? Então, disso deriva que as duas doutrinas procedem com diversos métodos, porque na doutrina filosófica, que considera as criaturas em si mesmas e, desde essas, guia ao conhecimento de Deus, primeiro está o estudo das criaturas e, por último, o estudo de Deus. Na doutrina revelada, ao contrário, que não considera as criaturas senão em ordem a Deus, primeiro está o estudo de Deus e depois aquele das criaturas. E assim é mais perfeita enquanto é mais semelhante ao conhecimento de Deus, o qual intui o outro de si, intuindo si mesmo, né? Então, a filosofia começa com o universo, com as coisas que estão ao redor de nós, no mundo mais acessível a nós, e ela termina com Deus, né? Isso é a metafísica, um saber ontoteológico, ou seja, um saber que parte dos seres ou dos entes, por isso é ôntico, né? Mas esse saber ele termina teológico na medida em que ele termina em Deus, né? Toda metafísica ela vai conduzir de alguma maneira ao primeiro princípio, ao fundamento de todo o ente, de tudo aquilo que é e aquilo que os filósofos chamam de Deus. Ainda que toda metafísica é uma teologia, né? Ainda que seja uma ateologia, ou seja, uma negação de Deus, né? Mas toda metafísica é de alguma maneira teologia, nem que seja para ser uma negação da teologia, né? Mas teologia aí não é no sentido da doutrina sagrada, da revelação divina, da ciência e da sapiência que derivam da revelação divina, né? Então, há dois significados de teologia. A teologia enquanto discurso sobre Deus no âmbito da razão humana, da metafísica, e a teologia enquanto o saber, a ciência e a sapiência da fé, né?
Então, se a filosofia começa dos entes que estão ao nosso redor e termina em Deus, a teologia começa de Deus e a partir de Deus ela vai trazendo o conhecimento das criaturas. Se nós lemos a Suma Teológica de Tomás de Aquino, nós vamos ver justamente isso. Ele vai começar de Deus e a partir de Deus ele vai partindo para a criação e as criaturas. Mais alguma Então, mais alguma coisa que podemos dizer? Para Tomás de Aquino, a filosofia ela está subordinada, ela é autônoma, né? Ela é autônoma, ela é uma ciência que tem a sua própria autonomia, o seu próprio campo, o seu próprio método, portanto, né? No entanto, a teologia ela pode se servir da filosofia, né? Ela pode subordinar a si mesma à filosofia, né? Então, podemos considerar a filosofia de dois modos. A filosofia nela mesma, né? Enquanto uma ciência autônoma, com método próprio e objeto próprio, e podemos considerar como é que a teologia se serve da filosofia. Bom, primeiramente, temos que entender o seguinte: a fé ela não se fundamenta em argumentos da razão humana. A fé ela tem o seu a priori na revelação divina. O seu fundamento é a revelação divina. Então a fé, ela, nesse sentido, ela se autofundamenta. Nesse sentido, ela se autobasta, né? E a teologia não é uma fundamentação da fé, no sentido de que a fé se baseia na teologia, né? É o contrário, a teologia é que se baseia na fé, né? Então, enquanto ciência da fé, a teologia não precisa da filosofia, né? Ou seja, enquanto ciência que surge da fé e para a fé se volta, ela não necessita da filosofia. Mas ela necessita da filosofia enquanto ciência. Poderíamos fazer um jogo de palavras mudando as ênfases, né? Enquanto ciência da fé, a teologia não precisa da filosofia. Mas enquanto ciência da fé, a teologia precisa da filosofia, né? Precisa do serviço da filosofia. Como toda outra ciência, precisa do serviço da filosofia, enquanto for ciência, né? E como é que a teologia se serve da filosofia? Tomás de Aquino, no comentário ao De Trinitate de Boécio, diz o seguinte: assim, portanto, na Sagrada Doutrina é o que hoje nós chamamos de teologia. Assim, portanto, na Sagrada Doutrina, podemos servir-nos da filosofia em três modos. Primeiro, para demonstrar os preâmbulos da fé, que são necessários na ciência da fé, como aquelas verdades que sobre Deus são provadas com razões naturais, como as teses de que Deus existe, que é uno e semelhantes, ou sobre Deus e suas criaturas, as quais são provadas na filosofia e a fé as supõe. Então, o primeiro serviço que a teologia pode buscar na filosofia os preâmbulos da fé, né? Então, certos conhecimentos que são necessários à ciência da fé, né? A existência de Deus, a unidade de Deus, né? E outras coisas referentes às criaturas que a fé supõe, né? Veja bem, a filosofia pode ser filosofia sem servir à teologia, para Tomás de Aquino. Para Boaventura, se a filosofia ela permanece
autônoma e entregue pura e simplesmente à investigação da razão, mais cedo ou mais tarde ela vai errar, mais cedo ou mais tarde ela vai frustrar-se, né? Tomás de Aquino tem uma relação um pouco mais positiva com a autonomia da filosofia, né? No sentido de que a filosofia pode ser a ciência que ela é, sem recorrer à teologia, né? Mas a teologia, ela pode se servir, e de certa maneira precisa se servir da filosofia enquanto ciência, não enquanto da fé, né? E uma primeira função é os preâmbulos da fé. Segundo, para tornar conhecidas algumas semelhanças, para tornar conhecidas com algumas semelhanças as verdades da fé, né? E terceiro lugar, para refutar as afirmações que são feitas contra a fé, mostrando-as ou falsas ou não necessárias. Então, além dos preâmbulos da fé, a teologia pode se recorrer à filosofia para demonstrar algumas coisas semelhantes às verdades da fé. E, terceiro lugar, para refutar aquilo que é contrário à fé, mostrando ou que é falso ou que não é necessário que se raciocine, que se argumente daquela maneira. Por fim, a questão da sapiência na teologia, né? Nós já vimos na última aula a sapiência no entendimento de Boaventura. Vamos ver agora a sapiência no entendimento de Tomás de Aquino. Já vimos a sapiência no sentido da metafísica, no começo da aula hoje, mas agora vem a sapiência no campo da teologia. Tomás de Aquino, na Suma Teologia, parte 1, questão 1.6, diz o seguinte: há que se dizer que essa doutrina é sapiência em grau máximo entre todas as sapiências humanas, e não só sob um certo aspecto, mas sapiência em sentido absoluto. De fato, sendo tarefa do sapiente, do sábio, ordenar e julgar, e devendo emitir o juízo sobre as coisas inferiores, pronunciar através de uma causa mais alta, se diz sapiente num determinado campo aquele que considera a causa altíssima neste campo. A mesma maneira que na arte de edificar, o artífice que dispõe a forma da casa é dito sapiente, e arquiteto em comparação com os artesãos inferiores que preparam a madeira e as pedras. E além disso, no campo de toda a vida humana, o prudente é dito sapiente enquanto ordena os atos humanos para o devido fim. Aquele, portanto, que considera absolutamente a causa altíssima de todo o universo, a qual é Deus, é dito em grau máximo sapiente. Pelo que sapiência é dita o conhecimento das coisas divinas. Então aqui ele fala de três coisas: a sapiência no sentido prático, ou produtivo, ou técnico, né? Sapiente é aquele que é capaz de ordenar e coordenar as coisas, né? Indicando seus fundamentos e dando seus fins, né? Como, por exemplo, o arquiteto na construção da casa. Depois, sapiente é aquele que, no campo da ação humana, é mais prudente, é capaz de ordenar as ações humanas para o bem. E terceiro, sapiente é aquele que conhece as coisas mais elevadas, as coisas divinas. Esse era o entendimento que Aristóteles tinha da sapiência, né? E Tomás diz: a doutrina sagrada trata de maneira absolutamente própria os problemas sobre Deus, segundo o qual ele é a causa altíssima, já que trata disso não em relação àquilo que é conhecível dele através das criaturas, aquilo que os filósofos conheceriam, mas também em relação àquilo que é conhecido de Deus
e a Deus somente em relação a si mesmo e que é comunicado aos outros através da revelação, né? Então, enquanto a filosofia poderia conhecer Deus na medida em que Deus se manifesta através das criaturas, a sagrada doutrina ela oferece o conhecimento de Deus, daquilo que Deus conhece de Deus e daquilo que Deus revela de Deus, e que a razão humana, partindo das criaturas, não podia ser capaz de alcançar. Portanto, a doutrina sagrada se diz sapiência em máximo grau, diz Tomás de Aquino. Bem, com isso nós terminamos a nossa aula de hoje e completamos o nosso ciclo de ver esse entendimento entre filosofia e teologia entre os medievais. Espero que este percurso que fizemos, embora tenha sido um percurso que nos levou para outros textos e outros autores, possa nos dar o entendimento, digamos, apropriado de como ler o itinerário da mente para Deus, né? Como é que Deus e as criaturas são consideradas ali e como é que nós temos ali uma integração entre filosofia e teologia, entre intelecto e fé. Muito obrigado pela sua paciência e até a próxima oportunidade.